Castilho, bom dia. Frio por aí? Liz, bom dia. Kelly Martins, bom dia. Muito frio por aí, gente. Curitiba amanheceu com 4 graus hoje. Isso aqui vai esfriar mesmo, né? Buenos dias, Castilho. Ana Mós, bom dia. Acordou um gelo mesmo, né? Meu Deus. Bastante frio. Rose Pinheiro, bom dia. Então, hoje eu intitulei a nossa live de hoje como Mistérios da Vida. Eu quero trazer a respeito do que a ciência fala, né? A respeito da vida, daquilo que nós estávamos falando já. O assunto é extenso e daquele estudo que eu trouxe ontem. Então ele tem um estudo complementar. A respeito da rastreabilidade do mapeamento das células, Viviana Grando, bom dia, querida. Então, surgiu o termo Atlas das Células Humanas. Em outubro de 2016, Rivet e Sarah Teichmann, do Instituto Britânico Wellcome Sanger, organizaram um evento em Londres por cerca de... Estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo bem aí? Parece que falhou a conexão aqui. Olá? Alguém pode me dar um retorno? Massa Fresca, Barigui, bom dia. Vocês me ouvem? Alguém pode me dar um retorno, por favor? Ok. Então, o estudo que eu trago hoje através da questão do Atlas das Células Humanas, a respeito da nossa... Bom dia, Massa Fresca Barigui. A respeito da rastreabilidade das nossas células. Então, foi feito em 2016 um evento com cerca de 100 cientistas de primeira linha para que pudesse discutir o mapeamento das células do corpo humano. A resposta e a procura, né, em questão de proposta para a resposta, era como se fosse um Google Maps do nosso corpo, conhecendo os países e as principais cidades, e agora precisamos mapear as ruas, os prédios. Um ano depois dessa proposta, eles haviam elaborado um plano específico para tentar primeiramente definir 100 milhões de células de diferentes sistemas e órgãos, usando diferentes pessoas de todo o mundo. Milhares de cientistas em mais de 70 países, de todos os lugares habitados do planeta, reuniram-se num chamado consórcio desde então. Consórcio é uma comunidade muito diversa, mas é necessário devido à grande demanda de esforço científico global do globo terrestre, desta magnitude. Então, de muitas formas, essa nova e audaciosa ambição é uma consequência direta de projetos do genoma humano. Já ouviram falar disso? Que genoma nada mais é do que o sequenciamento, por em ordem enfileiradinha, a grosso modo, para você entender. M. Rios, bom dia. É o sequenciamento de todos os genes contido
em cada célula humana. Oficialmente completado em abril de 2003, fez com que todo tipo de variação genética fosse relacionado ao aumento de subsequência, subtipicidade, subespécie, a questão de doenças específicas. Ferraz, Castilho, bom dia. Mas, tá, Aline, e as doenças genéticas? O porquê disso, né? As doenças genéticas, nesse caso aqui, elas manifestam-se nas células específicas, nas quais aquela genes normalmente é utilizado. Por isso, basicamente, a análise dos genes por si só não é suficiente. Precisamos também saber em qual parte do corpo humano os genes causadores de doenças estão sendo ativados. O Atlas das Células está preenchendo uma lacuna entre código genético abstrato, fiscalidade, né? Fiscalização e a questão da fisicalidade. Fiscaliza o que é físico e o que é genético. Entre o nosso corpo existe essa lacuna para compreender. Já vimos, por exemplo, que em toda a sua importância na questão genética, a descoberta do gene da fibrose cística que nós conversamos ontem, que é usado através um tratamento, através de uma nova célula descoberta, uma célula rara, mas que nós produzimos. Outro exemplo vem do que acontece, eu gosto muito disso, durante a gravidez. Então, assim, descobrindo segredos durante a gestação, a gravidez. Por muitos anos, nós, pessoas que estudamos a ciência, cientistas, a gente que é curioso, né? Nós que somos entusiastas da ciência, sabemos que o sistema imunológico está intimamente ligado à gravidez. Algumas combinações de genes, ou de gene, né, do sistema imunológico, por exemplo, são levemente mais frequentes do que se esperaria ao acaso em casais perderem 3 ou mais bebês. Ainda não entendemos, diz no artigo, por que isso acontece, mas o seu estudo pode ser importante na medicina para resolver problemas da gestação. Então, existe uma frase reflexiva no meio do artigo. Até a fina camada da pele que recobre o nosso corpo é formada por uma mistura complexa de células diferentes. Para lidar com essa questão, um consórcio de cientistas analisou cerca de 70.000 células da placenta como revestimento do útero da mulher que perderam seus bebês antes de 6 e 14 semanas de gestação. Cacau Novlowski, bom dia. Um dos líderes desse consórcio foi Teckman, como parte do projeto de Atlas de Células Humanas. A placenta é o órgão por onde passa os nutrientes, gases e tudo que é vital entre a mãe, a mulher e o bebê em desenvolvimento. Presta atenção nessa parte para você compreender isso aqui. Acreditava-se que o sistema imunológico da mãe precisasse ser ligado no revestimento uterino, onde fica a inserção, inserida a placenta, para que o feto e a placenta não fossem atacados por seres alienígenas, ou seja,
como um transplante rejeitado, aquelas células que enlouquecem e trabalham contra o nosso corpo. Já que metade dos genes do feto vem do pai, mas esta visão resultou ser errada, ou pelo menos simplista demais. Agora, nós sabemos, por meio de uma série de experimentos que incluem essa análise, que no útero a atividade das células imunológicas da mãe é um pouco reduzida, provavelmente para evitar a reação adversa contra as células do feto que está ali nascendo, desenvolvendo dentro da sua cavidade abdominal. Mas o sistema imunológico não é desligado. Na verdade, as células imunológicas que mencionamos acima, há pouco, acima do tempo, as células exterminadoras naturais, bem conhecidas por matar células infectadas, as serial killers que nós falamos ontem, ou células neofenale, bom dia, ou células cancerosas, assumem um papel completamente diferente e mais construtivo no útero, ajudando a construir a placenta, que acabamos de saber que é o meio mais nutritivo, o vínculo de tudo que é puro para a criança, para o feto em formação, nessa questão aqui. A análise de 70 mil células feita pelos cientistas também destacou que todos os tipos de outras células imunológicas também são importantes na construção da placenta. Mas vem a frase dos cientistas, mas ainda não sabemos o que todas elas fazem. Estamos no limiar do nosso conhecimento. Agora, sabemos que por meio de uma série de experimentos que inclui essa análise, que no útero a atividade das células imunológicas da mãe é um pouco reduzida. Provavelmente, para evitar tudo aquilo que nós já falamos aqui, para que não seja atacada, para que não haja rejeição da célula crescendo do bebê e para que também não desligue o sistema imunológico, porque a célula da mãe pode. Na verdade, essa análise ela foi feita por Musilaf Hanifa, professora de dermatologia e imunologia no Instituto Wellcome Sanger, do Instituto de Biociência da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, é uma das 3 mulheres que lideram esta análise. Como médica e cientista, ela observa o corpo de 2 pontos de vista, quase diariamente. Como a análise também com a ajuda da informática, da computação, como essa análise de computador das células na tela, e como pacientes que entram pela porta do seu consultório, ela vê os tijolos e a construção feitas por eles. Pizzaria Bodybuilder, bom dia. Raí, bom dia, Raí. Que bom ter você aqui, querido. No momento dessas 2 divisões, não se conversam facilmente. A parte computacional, aquilo que nós vemos na teoria e aquilo que nós expressamos no computador e o corpo na prática, o movimento celular. Eles não se conversam direito, sabe? Então, Hanifa, ela acredita que em algum momento essas situações se encontrarão. Ela acredita no futuro que os instrumentos usados diariamente pelos médicos, como o estetoscópio para ouvir um pulmão de um paciente ou uma simples contagem sanguínea, serão substituídos por outros que identifiquem as células dos nossos corpos. Os algoritmos
analisarão os resultados, esclarecerão problemas adjacentes e preverão o melhor tratamento. Problemas adjacentes são os que estão por vir. Muitos médicos concordam com ela, que este é o futuro da assistência da medicina e de toda a área que envolve a saúde. Enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogos e toda a nossa linha que temos de equipe multidisciplinar ligada à assistência a pacientes intra-hospitalar. Tá, Aline, eu entendi. Esses termos técnicos e tudo. Qual o possível significado prático, então? Bebês são agora gerados rotineiramente por fertilização in vitro. Transplantes de órgãos formam-se comuns aos níveis gerais da sobrevivência, como o câncer. No Reino Unido, praticamente dobraram nos últimos anos, principalmente os bebês chamados de produção independente, fertilização in vitro. Mas todas essas conquistas não são nada perto do que está por vir. No livro de Rafina, The Secret Barry, O Segredo do Corpo ou O Corpo Secreto, em tradução livre, os progressos da biologia humana estão se acelerando em velocidades sem precedentes. Filho, vem aqui. Você não é escandaloso? Vem, Enzo. Em velocidades sem precedentes. Não apenas em altas doses de estudo pode-se identificar a questão de atlas das células humanas, mas também em outras áreas. A análise do nosso corpo e dos nossos genes apresenta uma nova compreensão de que somos únicos e diferentes. As ações das células no cérebro fornecem indicações de como nossa mente trabalha. Nossas estruturas encontradas no interior das nossas células, novas ideias ocorrem e surgem para a medicina. As proteínas e outras moléculas encontradas em circulação no nosso sangue alteram a nossa visão sobre a saúde mental. E é claro que todas as áreas envolvidas com a ciência, todas as ciências, têm impacto cada vez maior nas nossas vidas. Mas nada nos afeta mais profunda ou diretamente quanto às novas revelações sobre o nosso corpo. E com todas essas pesquisas, encontram-se agora um novo horizonte, novas formas de definir, avaliar e manipular a saúde. Já nos acostumamos com a ideia de que nossas informações genéticas pessoais possam ser usadas para orientar nossa saúde. Mas uma relação mais silenciosa, quase que secreta, ou praticamente secreta, também está ocorrendo e pode trazer impactos ainda maiores sobre o futuro da assistência médica, a análise profunda de nossas células. Um dia, um relógio que possa medir coisas simples a respeito do nosso corpo será um motivo de muita risada, como uma ferramenta primitiva. No futuro, talvez próximos 10 anos, toda uma nuvem de informação será disponível, incluindo uma análise de células do nosso corpo, e você precisará decidir até onde você quer conhecê-la. Esta revolução na biologia humana
nos fornecerá individualmente novos poderes. E cada um de nós precisará decidir se e quando deve desenvolvê-las. Você pode, por exemplo, consultar o seu médico um dia sobre algo de anormal sobre a sua pele, uma irritação, coceira ou qualquer outra coisa. O médico pode tomar uma pequena amostra da sua pele ou talvez uma amostra de sangue como uma análise completa e ali, célula por célula, ele poderá diagnosticar um problema com prescrição e saber qual é o melhor tratamento, sem precisar de cirurgias gigantescas e procedimentos invasivos. Claudete, bom dia. Parte desse processo poderá ser automatizada. E em um futuro um pouco mais distante, se o equipamento necessário diminuir o tamanho e a questão de custo suficiente, talvez você mesmo possa fazer essa sua análise de célula em casa. Em casa. As doenças também serão previstas com mais frequências antes de surgir qualquer sintoma. É claro que essa é uma das missões vitais da ciência, interromper as doenças humanas antes mesmo que elas aconteçam. Seria, então, a longevidade da humanidade ou a pílula do rejuvenescimento, por assim dizer? Para algumas doenças já é possível isso com vacinas, água limpa e melhor saneamento básico. Agora, com o corpo humano se abrindo para análise de células e genes através de computadores, novas formas de evitar doenças estão surgindo. Somos levados, então, a buscar novas oportunidades, mas na prática existem dificuldades e consequências imprevistas que precisam ser resolvidas. Um fato de que temos como exemplo em nossas vidas eu vou usar um termo aqui que, assim, somos rotulados, né? É usar para nos rotular, como, por exemplo, como baixo peso, como peso normal, ou acima do peso, obeso. E é por isso que às vezes indica alguns indícios e doenças recorrentes como diabetes tipo 2 e que pode ser tomadas medidas de redução para que algo não aconteça nesse entremeio. Nossos rótulos também vêm de carga genética. Exemplo, a minha avó era gordinha, minha mãe é gorda, eu tenho que ser gordinho. Minha avó teve diabetes, minha mãe tem, eu tenho que ter. Mesma situação de doenças hereditárias. Mas a situação de rótulo, ela por si só também pode causar rótulos para outros tipos de problemas relativos à nossa autoestima. E a autoestima para uma pessoa que vive em sociedade e observa a obesidade, doença, como uma diversidade humana. Cientistas ainda dizem, não sabemos onde esse estudo vai levar. E não sabemos, de fato, quem nós somos. Estudamos tanto para chegarmos a uma máxima de que não sabemos o quanto de células temos, não sabemos quais as variantes podemos nos tornar e muito menos como manipulá-las. Uau! Seguimos o estudo e parte do estudo sequenciado sem poupar esforços.
que eu quero dizer para você? Eu trouxe esse estudo para você compreender o mistério da vida e compreender a sua identidade, caso você esteja aí um pouco perdido ou perdida. Quem é você? Eu costumo sempre lembrar e dizer das 3 maiores angústias de um ser humano. Seja ele rico, pobre, independente de posição social, raça, cor, credo, religiosidade. As 3 maiores angústias. De onde você veio? O que você está fazendo aqui? Qual o seu propósito? E para onde você vai? Essas são as 3 maiores angústias de todo ser humano. E o que fazer? Qual é o mistério da vida? Então, assim, eu tenho uma mensagem aqui do seu fabricante para te fazer compreender algumas coisas do mistério da vida. Algumas coisas que para você se torna misterioso, como você compreende isso? Lá no seu manual de fabricação, em Gênesis 1, 26, 27, o teu fabricante diz assim, ó, e ele escreve: e disse Deus, e disse o seu fabricante, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não só a imagem, mas semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou então o seu fabricante, criou Deus, o homem à sua imagem, e a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tadora lembranças. Bom dia. Então, assim, você consegue perceber que você foi criado, né? Que você foi feito e feita. Lá em Gênesis. Então, eu tenho uma notícia para te dar que talvez alguns religiosos vão falar aí e assim. Mas não saia daí que eu vou te explicar, eu vou te desmistificar isso. Eu tenho uma notícia para você. Deus, ou o que você acredita, o ser soberano, ele não existe. Deus não existe. Porque tudo que existe, um dia deixa de existir. Chega ao fim da vida. Meu corpo existe. Um dia ele acaba. Deus não existe. Ele é. Ele é. Ele não vai terminar nunca. É algo eterno. Então, talvez, isso para mim, quando eu compreendi isso, algumas coisas mudaram dentro de mim. E não é religiosidade. Inclusive para compreender mistérios da vida. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Deus é. Teu fabricante, ele é. Ele não vai deixar de existir, ele não vai acabar, ele é incorruptível, ele é inacabável. O próprio, lá em João 4, 24, o próprio Cristo afirmou: Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu te explicar isso aqui. O que é uma adoração? Dicionário, tá? De maneira bem simples, sem ficar procurando o verbo transitivo direto e indireto. O que é adorar a Deus? Quando você adora algo, quando você venera algo, é algo que você coloca acima de tudo, de qualquer coisa, acima de você mesmo. Acima dos seus pais, dos seus filhos, do seu esposo, das pessoas que você ama, do seu cônjuge. É adoração. É e acabou. Então, o teu fabricante, ele se importa que nós o adoremos, que você o adore. Qual é a sua adoração? Existem vários tipos de adoração que eu não vou discutir aqui agora.
Qual é a sua adoração? E por que o adorem em espírito e em verdade? Por que em verdade? Não adianta ser da boca para fora. Em espírito. Porque o próprio Cristo afirmou: Deus é espírito, o fabricante é espírito. Então você tem que... É a mesma coisa, o fabricante ele fala inglês. Como que você vai se comunicar com ele falando inglês? Ele é espírito. Então você só se comunica com ele, você só o adora de verdade em espírito e de maneira verdadeira. Então, agora segura isso aí que eu vou jogar isso aqui e vou sair. Aquela coisa, postei e saí. Então agora eu quero falar uma coisa para você. Já foi dito aqui que você é imagem e semelhança do fabricante para que você domine sobre todas as coisas sobre a terra. Então entenda sobre conforme nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Entenda, Deus ele está no comando, mas no governo é você que está aí atrás dessa tela. O que você está governando da sua vida? Você está governando ou está deixando seus medos te governar, terceiros te governar, falácias, mentiras, problemas? O que está te governando hoje? Então assim, entenda, o próprio Cristo ainda disse, se você tivesse uma fé é o que acreditar, mesmo quando você vai lá no cartório, que você assina e dou fé, é verdade isso aqui. Não estou falando de religião. Quando você tem fé, você acredita. Então, se você acredita mesmo, você é capaz de fazer prodígios, maravilhas e sinais como esse cidadão que esteve aqui na terra e já foi provado. Você é capaz de fazer prodígios, maravilhas, sinais e milagres maiores do que o próprio Cristo fez. Ei, o que a gente está fazendo aqui? Nós somos capazes. Nós governamos isso aqui. Vamos entregar o governo do que é nosso na mão do quê? Do nosso medo? De terceiros? Ou daqueles que têm más intenções? Não é política, não é religiosidade. É reflexão, mistério da vida e a sua identidade. Quem é você? Enquanto você não tiver consciência de quem é você verdadeiramente, isso não vai acontecer. Então assim, eu preciso que você compreenda isso, que o fabricante fez você, imagem e semelhança dele para dominar sobre tudo, até as aves do céu. Até sobre as aves dos céus você domina. O que você está fazendo com isso? Então, deixa eu te falar aqui uma coisa. Se o próprio Cristo diz que o nosso meio de comunicação é através do Espírito com o próprio fabricante, então deixa eu soltar isso aqui para você. Quem é Deus então, Aline? Quem é? Alguns dizem Jeová, alguns dizem Deus, alguns dizem... Eu vou usar aqui algumas coisas que vêm no seu manual de fabricação, que alguns chamam de Bíblia, outros livros de sabedoria, não importa. Fato é que o que está escrito lá, meninos, vocês não acreditam que, olha, não tô duvidando disso, mas tudo que acontece aqui já foi previsto lá e já foi escrito lá. E tá todo mundo assustado, porque, nossa, realmente estava escrito, tá acontecendo. É um livro mais de 2000 anos. Então deixa eu te falar aqui, ó. Se existe o Jeová Rafá, o Senhor de cura, que é Êxodo 15, 26. Jeová Nissi, que é o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa causa, o Senhor é onde você chega, você já se mostra. A seu cartão de visita, em Êxodo 17, 8, 15. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz.
Ezequiel 6:24, Jeová Rafá, o Senhor é o meu pastor. Se você é ovelha, o pastor ele guia as ovelhas. Jeová Siduqueno, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Joré ou Jiré, o Senhor é Deus de provisão. Jeová Samá, o Senhor está presente. E Jeová Sabaote ou Sabaote, o Senhor dos exércitos. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é imagem e semelhança do seu fabricante, você é também o Rafá, você é também o Nissi, o Shalom, você é o Raá, você é o Tsideno, você é o Horé, o Joré, você é o Samá e você é o Sabaote ou Sabaote. O que você quer dizer com isso, Aline? Que você tem poder para, através, debaixo da graça que é favor não merecido, você tem poder de cura, você tem poder de presença, de bandeira, você tem o poder de paz, você tem o poder também de pastorear ovelhas, pastorear o teu amigo que está perdido no teu trabalho, dar uma direção, o seu ombro amigo, o teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu cônjuge, sua namorada, você tem poder de pastorear. Jeová Sidiqueno, o Senhor é a nossa justiça. Você seja justo com os outros, com os seus sentimentos, com os seus propósitos e com o seu posicionamento. Seja justo. O Senhor de provisão. Se você não tem provisão, conversa com Ele em espírito que Ele vai te dar provisão. Porque você muitas vezes quando faz doação, quando você trabalha em prol do próximo, você é a provisão de alguém. Como alguém um dia foi sua provisão. Humanamente e espiritualmente falando. Jeová Samá, o Senhor está presente. Ei, se existe neurologicamente um ponto de Deus dentro da sua cabeça e existe a presença do tal Espírito Santo que a ciência já provou que é isso, o Senhor está presente. Onde quer que você pisar, a presença do teu fabricante vai com você. O Senhor dos exércitos, o que quer dizer isso? Líder, liderança. E se precisar numa guerra, o Senhor dos exércitos ele vai guerrear para ter vitória de maneira única, inteligente e sábia. E você é o quê? Se você é imagem e semelhança de Deus, você pode não ser Deus soberano, mas você tem sobrenaturalidade para que isso tudo se manifeste aqui nos nossos contextos. Como eu diria num artigo que eu já falei aqui, no nosso proscênio. Proscênio nada mais é do que atrás das cortinas de um teatro. O que você tem vivido? Um teatro? Qual é o proscênio da sua vida? Porque é fácil, eu vim aqui, bonita, uma camisa bem passada, arrumei o meu cabelo antes de vir falar com vocês. É legal ser um agente do fabricante, ser um herdeiro, um filho do fabricante aqui para você. Eu quero ver a hora que eu desligo isso aqui. Quem é a Aline por detrás disso? E você? Quem é você? O que é que você faz quando as pessoas não estão te vendo? Qual é o testemunho que você dá? Não se esqueça, testemunho nada tem a ver com religiosidade. As duas primeiras palavras é teste. O que você tem testado e mostrado? Teste, munho é mostrar. O que você tem testado e mostrado para as pessoas? Me aconteceu uma coisa terrível. Qual o testemunho que eu vou dar? O problema não é o que me acontece, é a história que eu vou contar daquilo que me aconteceu. Para de ser vítima. Para de se achar coitadinho. Você é a imagem e semelhança do seu fabricante. Você tem poder de cura, você tem poder de presença, você tem poder de paz, você tem poder de pastorear alguém, de direcionar alguém, caminhar junto, você tem poder de justiça, você tem poder de provisão, você tem poder de presença, carregar a presença do Espírito Santo e você tem o poder de ser também um dos senhores dos exércitos, você é general do reino. Qual o reino que você quer fazer?
Tem muitas pessoas que vivem uma vida medíocre, uma vida ruim, uma vida incrédula, não aproveitando, não desfrutando daquilo que o fabricante nos deu, porque acredita, como as religiões pregam, que vai para um outro lugar. Isso é um mistério para mim. Mas eu acredito que, como testemunho, não tem como você, na minha visão, tá? Minha visão não é nada referenciado. Não tem como você ir para um céu, para ir para um lugar melhor, se aqui que você está testando, aprendendo, você não está fazendo. Não tem como. O que você está fazendo de teste da sua vida? Então, pessoal, minha garganta tá ruim. Essa mensagem aqui, ela é só para hoje. Eu quero verdadeiramente que essa mensagem, ela se como diz uma parábola, que elas sejam brasas vivas amontoadas sobre sua cabeça hoje. Que a sua cabeça fervilhe, pense, repense e remoa pensamentos a respeito disso. Faça uma reflexão ao longo do seu dia. E se você não está fazendo isso, eu sugiro que você se levante daí onde você está, da sua cama, da sua cadeira, do seu sofá. Vai ter uma conversa sincera e íntima com seu fabricante. Abra o seu coração, porque muitas vezes nós não estamos exercendo o nosso papel porque nós nem sabemos por onde começar. Comece. De alguma forma, comece. Dê o seu melhor. Essa mensagem aqui, que eu trago ciência para você e provo, nem as suas células, mesmo com sequenciamento de genoma, sabe-se alguma coisa, mas a célula de ontem pode não ser hoje a mesma célula. Vocês vão me desculpar, mas me vem algo assim na minha cabeça que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs em nossas vidas. Por que não renovar nossas células, o nosso organismo, o nosso corpo, nossas ideias, o nosso cognitivo, o nosso neurológico, nossa sinapse? Para que nós possamos ter a autonomia e o controle da nossa vida. Por isso, se você está em dúvida, comece a estudar. Estude, não se amolde aos padrões deste mundo, mas renovem-se pela transformação da sua mente. Tudo aquilo que você tem na sua mente, ninguém pode te tomar, ninguém pode te tirar. Renove-se pela sua mente, porque só assim você será capaz de provar, de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, essa mensagem ela é só para hoje. Amanhã pode ser que o dia nem chegue, nem amanheça, não se sabe. Mas, Pitutinho, mas eu quero deixar... Vem cá, vem, Nenê, vem aqui, vem. Mas eu quero deixar para você, eu e o Enzo, vem cá, filho. Eu quero deixar para você uma mensagem de que você é capaz, você pode. Então, se você gostou dessa mensagem, curte, comenta, compartilha. É um artigo científico que nós comprovamos através do nosso manual de fabricação. Infelizmente ou felizmente eu preciso pedir isso para vocês a cada manhã. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, para que o algoritmo dessa rede social compreenda que esse assunto é relevante e seja entregue ao maior número de pessoas. Por favor. Então, eu gostaria de pedir para que você pudesse cuidar da sua vida. Porque vida bem cuidada é vida capaz de ser tudo aquilo que nós falamos. O Rafá, o Nissi, o Shalom, o Rahá e por aí vai. Então, pessoal, eu agradeço. Sinceramente, eu tenho vocês como minha equipe.
e que vocês possam ter um dia maravilhoso, uma excepcional sexta-feira e que você transborde na vida das pessoas. Existem pessoas que não sabem quem elas são. Existem pessoas que têm problemas em sua identidade. E é missão minha e sua levar esse conhecimento a essas pessoas. Porque um dia eu e você não sabíamos quem éramos, nem de onde viemos, nem o que estávamos fazendo aqui e nem para onde iríamos. Então, por favor, curte, comenta, compartilha e vai cuidar da sua vida. Porque vida bem cuidada é vida que consegue cuidar do outro. Richard, bom dia, querido. Que bom ter você aqui. Muito bom ter você aqui, querido. Seja bem-vindo. Chegou no finalzinho, mas a live fica gravada, tá bom? Um beijão pra você também, querido. Gente, então a mensagem é essa. Eu queria pedir que vocês compartilhassem essa mensagem com quem precisa. Vai cuidar da sua vida, que é o bem mais precioso que você tem. Beijo, pessoal. Até amanhã.